O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Capítulo 288. Discurso aos cidadãos de Gerasa. E louvor de uma mulher, a mãe de Jesus. Valtorta descreve visão do dia 27 de setembro de 1945. Ele achava que era desconhecido, quando, na manhã seguinte, põe os pés para fora do casarão de Alexandre, já vai se encontrando com pessoas que estão o esperando. Jesus está agora somente com os apóstolos. As mulheres e os discípulos ficaram em casa, descansando. As pessoas o saúdam e o rodeiam, dizendo-lhe que o conhecem pelo que falou dele um que foi curado por estar em poder dos demônios, e que agora está ausente, pois foi para diante com 2 dos discípulos que passaram por ali há alguns dias. Jesus vai ouvindo complacentemente todas estas conversas, e enquanto falam, ele vai caminhando pela cidade, que em certos pontos faz ouvir os fortes ruídos dos canteiros de obras. Pedreiros, cavadores, ferreiros, carpinteiros que trabalham para construir, outros para aplainar ou aterrar desníveis, outros aparelhando pedras para as muralhas, trabalhando ferro para um ou outro uso, serrando, acepilhando, repartindo troncos robustos em peças transportáveis. Jesus passa e olha, atravessa uma ponte lançada sobre um pequeno riacho que passa bem pelo centro do povoado, e as casas estão alinhadas de um e do outro lado dele, com a pretensão de fazer dele um grande rio. Jesus passa e olha, atravessa uma ponte lançada sobre um pequeno riacho, que passa bem pelo centro do povoado, e as casas estão alinhadas de um e do outro lado do rio, com a pretensão de fazer do rio um grande rio. Depois Jesus sobe, indo para a parte alta da cidade, que está construída um pouco em desnível, de tal modo que o lado do sudoeste é mais alto que o lado do nordeste, mas os dois são mais altos do que o centro da cidade, cortado em 2 partes pelo pequeno curso d'água. Do ponto em que Jesus parou, a vista é muito bonita. Daí a cidade toda, que é bastante grande, se deixa ver, e atrás dela, dos lados do Oriente, do Sul e do Ocidente, há uma ferradura formada por pequenas colinas verdes, enquanto para o norte nosso olhar pode esplaiar-se sobre uma planície aberta e extensa, que lá no horizonte deixa ver um relevo, tão sumido que nem pode ser chamado de colina, dourado pelo sol da manhã, que torna muito bonitas as folhas amareladas das oliveiras, que cobrem esta ondulação do terreno, como se quisesse atenuar com o luxo de uma pincelada de ouro a tristeza das folhas que estão morrendo. Jesus está observando e as pessoas de Gerasa estão olhando para ele. Jesus as conquista dizendo-lhes: esta cidade é muito bonita. Fazer que ela seja também bonita referente às coisas de Deus, por sua justiça e santidade. As colinas, os riachos, o riacho, a planície verde, são coisas que Deus quem vos deu. Roma vos está ajudando agora, dando-vos casas e belas construções, mas depende de vocês dar à vossa cidade o nome de cidade santa e justa. A cidade é o que dela fazem os seus moradores, porque a cidade é uma parte da sociedade, fechada dentro de muros. Contudo, os que constituem a cidade são os cidadãos que nela habitam. A cidade, por si mesma, não peca. Não podem pecar o riacho e nem a ponte, nem as casas, nem as torres. Tudo isso é matéria, não tem alma. Mas quem pode pecar são os que estão fechados dentro dos muros da casa, da cidade, das casas, nas lojas comerciais, os que passam pela ponte e vão banhar-se no rio.
Costuma-se dizer quando se fala de uma cidade facciosa e cruel. É uma cidade péssima, mas está mal falado, não é a cidade. São os cidadãos que nela são péssimos. São cada um deles, um por um, que se tornam quando se unem uma só coisa multiforme que se chama cidade. Então escutai agora. Se em uma cidade 10.000 habitantes são bons e só 1.000 não são, poder-se dizer que aquela cidade é má? Não, não se poderia dizer isso. Também, se em uma cidade de 10.000 habitantes houver muitos partidos e cada um deles procurar só o benefício de si mesmo, poder-se dizer que aquela cidade é uma cidade unida? Não, não se pode dizer isso. Mas pensai vós que aquela cidade irá para a frente? Não irá. Vós de Gerás estáis agora todos unidos com a intenção de fazer dessa vossa cidade uma grande coisa. E o conseguireis, porque todos quereis a mesma coisa e porfiais um com o outro para chegardes a esta meta. Mas se amanhã entre vós surgissem partidos diferentes e um deles dissesse não, é melhor fazer a cidade crescer para o ocidente, e um outro partido nada disso, vamos fazê-la crescer para o norte, onde está a planície, ou um terceiro dissesse nem uma coisa nem outra, unidos no centro queremos ficar perto do rio, o que aconteceria? Aconteceria que as obras começadas iriam ficar paradas, que os que nos emprestam os capitais se afastariam e os que pensavam em vir estabelecer-se nela iriam para outra cidade, cujos habitantes fossem mais unidos. E o trabalho que já tinha sido feito ficaria perdido por não ser deixado exposto às intempéries sem ter podido ser acabado por causa das discussões acerbas dos cidadãos indecisos. É ou não é assim? Vós estáis dizendo que é assim? E dizeis bem. Portanto, é necessário que haja concórdia entre todos os cidadãos. Porque o bem da sociedade existe quando existe o bem-estar dos cidadãos. Porque na sociedade o bem dela existe quando existe o bem-estar dos que a compõem. Mas o que existe não é somente a sociedade como a entendeis. A sociedade dos concidadãos ou dos que pertencem à mesma nação, ou a pequena e querida sociedade da família. Existe uma outra sociedade muito mais extensa, infinita, a sociedade dos espíritos. Todos nós que vivemos temos uma alma, e essa alma não morre com o corpo, mas sobrevive a ele para sempre. A ideia de Deus Criador, que deu ao homem uma alma, foi que todas as almas dos homens se unissem em um único lugar, o céu, constituindo o reino dos céus, cujo monarca é Deus, e cujos súditos felizes teriam sido os homens depois de uma vida santa e uma morte tranquila. Satanás veio para dividir e subverter, para destruir e desagradar a Deus e aos espíritos. E introduziu o pecado nos corações dos homens, e com ele trouxe a morte no fim desta existência, esperando poder dar a morte também aos espíritos. A morte destes é a condenação, a qual ainda é existir, sim, mas numa existência privada da verdadeira vida e alegria eterna. Isto é, da visão beatífica de Deus e de sua posse eterna nas luzes eternas. E a humanidade se dividiu em duas vontades, como uma cidade dividida por partidos contrários, a vontade humana dividida da vontade divina, e assim agindo caminhou para sua ruína. Eu já disse isto aos que me acusavam de expulsar os demônios com a ajuda de Beelzebub, que todo reino dividido contra si mesmo irá para a ruína. De fato, se Satanás se expulsasse a si mesmo, ele e seu reino tenebroso se arruinaria. Eu, pelo amor que Deus tem para com a humanidade, por ele criada, vim para fazer lembrar que só um reino é santo, o dos céus.
e vim para anunciá-lo, para que os melhores o procurem. Oh, eu quereria que todos, até os piores, viessem a se converter, livrando-se todos do demônio que, evidentemente, nas possessões corporais, além das espirituais ou secretamente naquelas que são completamente espirituais, os conserva escravizados. Por isso, eu vou curando os doentes, expulsando os demônios dos corpos dos possessos, convertendo os pecadores, perdoando em nome de Deus, instruindo sobre o reino, realizando milagres para convencer-vos do meu poder e de que Deus está comigo. Porque não se pode fazer milagres se não se tiver a Deus como amigo. Por isso, se eu expulso os demônios com o dedo de Deus e curo os doentes, se limpo os leprosos, converto os pecadores, anuncio o reino dos céus e instruo sobre ele, se chamo para ele o nome de Deus e se a condescendência de Deus está comigo, clara, indiscutível, e somente os inimigos desleais é que podem dizer o contrário do que eu estou dizendo, é sinal de que o reino de Deus chegou aqui no meio de vós e de que ele está sendo constituído, porque esta é a hora de sua fundação. Como se funda o reino de Deus no mundo e nos corações? Com a volta à lei de Moisés, ou com o conhecimento exato dessa lei, quando não se conhece-a, mas sobretudo com a aplicação total da lei em si mesmos, em todos os acontecimentos e atos e momentos das suas vidas. Qual é essa lei? Será uma coisa de tal modo severa que se torne impraticável? Não. Ela é uma série de 10 preceitos santos e fáceis, dos quais até o homem moralmente bom, verdadeiramente bom, sente a necessidade, mesmo se ele estiver sepultado sobre o denso teto vegetal das mais impenetráveis florestas da misteriosa África. Esta lei diz isso. Eu sou o Senhor teu Deus, e não há outro Deus fora de mim. Amai a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Não tomeis o santo nome de Deus em vão. Respeita o sábado conforme a ordem de Deus e a necessidade da criatura. Honra teu pai e tua mãe, se queres viver longamente e ter o bem na terra e no céu. Não tire a vida de ninguém, não mate. Não roube, não furte ninguém. Não cometas adultério. Não levante falso testemunho contra ninguém. Não deseje a mulher ou o homem do próximo. Não cobice as coisas alheias. Qual é o homem que, se for de bom coração, ainda mesmo sendo ele um selvagem, e que, volvendo o olhar para tudo que o circunda, não chega a dizer: não era possível que tudo isso se fizesse por si mesmo? Por isso existe um mais poderoso do que a natureza e do que o próprio homem que fez tudo isso? E adora esse poderoso do qual ele saiba, ou não saiba o nome santíssimo, mas que ele percebe que existe, e tem para com esse ser uma grande reverência, que ao pronunciar o nome que lhe deu, ou que lhe foi ensinado dizer para nomeá-lo, trema de respeito e percebe que está em oração, só por dizer com respeito o seu nome, porque de fato já é uma oração dizer o nome de Deus, com a intenção de adorá-lo e de fazê-lo conhecido pelas pessoas que o desconhecem. Assim, pois, só por prudência moral todo homem percebe que deve conceder um descanso aos seus membros, a fim de que eles resistam até o fim da vida. Com mais razão este repouso animal, o homem que não ignora o Deus de Israel, o Criador e Senhor do Universo, percebe que o deve consagrar ao Senhor para não ficar semelhante ao jumento que, quando cansado, repousa sobre sua cama de palhas e fica quebrado com seus fortes dentes os grãos de cereais. Também o sangue exige amor por aqueles dos quais você veio, seus pais. Vemos isso até no potrinho da jumenta que, correndo e zurrando, vai ao encontro da mamãe. Quando ela está voltando do mercado, ele estava brincando no meio dos outros. Quando a viu, lembrou-se de que havia mamado nela e que ela o havia lambido com amor, o havia defendido e aquecido. E estás vendo como, com seu focinho macio, ele lhe coça o pescoço, esfregando suas anças
contra o lado da sua mãe? Amar os pais é um dever e um prazer. Não há animal que não ame a quem o gerou. E então será o homem inferior ao verme que vive na lama da terra e não ama seus pais? O homem moralmente bom também não mata. A violência lhe causa aversão. Ele sabe que não é lícito tirar a vida de ninguém e que só Deus que não la deu é que tem o direito de tirar a vida de alguém e evitar o homicídio, incluindo o aborto. Igualmente, quem é moralmente são não se apodera das coisas dos outros. Prefere o pão comido com uma consciência tranquila junto a uma fonte prateada e um soculeia passado, feita de uma criação furtada. Prefere dormir no chão com a cabeça sobre uma pedra e as estreitas amigas acima de sua cabeça derramando paz e consolo em sua consciência honesta a um sono perturbado em uma boa cama, mas apanhado de algum furto. Ou se ele é moralmente são, não vive cobiçando mais mulheres que não são suas, mas penetra como um vil emporcalhador no leito conjugal de outro? Mas da mulher do seu amigo ele vê uma irmã, isso sim, quem é moralmente correto, e não tem para com ela olhares e desejos que para com uma irmã não se tem. O homem de coração reto, ainda que só naturalmente reto, sem ter outro conhecimento do bem a não ser o que lhe vem de sua boa consciência, nunca toma a liberdade de dar testemunho de uma coisa que não é verdade. Pois isto lhe parece coisa semelhante a um homicídio e a um furto, e de fato assim também é. Mas ele tem lábios honestos, como honesto ele tem o coração, e com eles tem honestos também os seus olhares, com os quais ele não cobiça as mulheres dos outros. E nem mesmo as deseja, porque tal desejo é o primeiro estímulo para o pecado e vice-versa para a mulher, para que não deseje o marido da próxima. Não inveje, porque é bom. Quem é bom não inveja nunca de nada de ninguém, nem objetos, nem mulheres, nem nada, nenhuma riqueza do outro. Fica tranquilo com o que tem. Parece-vos que esta lei é tão intransigente e que não se deve praticar? Não vos enganeis. Eu estou certo de que não vos enganareis. E se não vos deixardes enganar, fundareis o reino de Deus há hoje entre vós, aqui na vossa cidade. E vos reencontrareis um dia felizes lá no céu, com aqueles que amaste e que como vós conquistaram o reino eterno nas alegrias e sem fim do céu. Mas no vosso próprio interior estão aí as paixões, como outros tantos cidadãos fechados e cercados pelos muros da cidade. É preciso que todas as paixões do homem queiram a mesma coisa, isto é, a santidade. Se assim não for, é inútil que uma parte se incline para o céu e depois uma outra deixa sem guardar as portas, deixando penetrar o sedutor e neutralizando por meio de discussões e da preguiça os esforços de uma parte dos cidadãos que tratam das coisas espirituais, fazendo assim que pereça a cidade interior e que ela fique abandonada ao reino das urtigas, dos tóxicos, das gramíneas, das serpentes, escorpiões, ratos, chacais e corujas, isto é, das más paixões e dos anjos de Satanás. É preciso velar, vigiar sem cessar, como sentinelas colocadas sobre os muros para impedir que o maligno entre, onde nós queremos construir o reino de Deus. Em verdade vos digo que enquanto o homem forte e armado guarda a entrada de sua casa, ele dá segurança a tudo o que está dentro dela. Mas se chegar um outro mais forte do que ele, ou se ele deixar descuidar da porta, então o mais forte o vence e o desarma. E ele, ficando sem suas armas, nas quais ele confiava, se enche de medo, e se entrega, e o forte o faz prisioneiro, e se apodera dos despojos do vencido. Contudo, se o homem vive em Deus por meio da fidelidade à lei e à justiça santamente praticada, Deus está com ele e nada de mal pode acontecer-lhe. A união com Deus é a arma que nenhum forte pode vencer. A união comigo é segurança de obter vitória e de arrebatar presas de guerra que são as virtudes eternas, pelas quais será dado para sempre um lugar no reino de Deus. Mas quem de mim se afasta, ou de mim se torna inimigo, repele por consequência as armas e a defesa da minha palavra e promessa. Quem repele o verbo, repele o Deus. Quem repele a Deus chama Satanás para vir morar com ele.
Quem chama Satanás destrói tudo o que tinha para conquistar o reino de Deus. Portanto, quem não está comigo está contra mim. Quem não cultiva o que eu semeio vai correr colher o que o inimigo semeia. Quem não ajunta comigo espalha e divide. E pobre e nu haverá de chegar diante do juiz supremo, que o mandará para o patrão ao qual ele se vendeu, Satanás, preferindo Satanás ao Cristo. Cidadãos de Gerasa, edificai em vós e em vossa cidade o reino de Deus. Uma voz cantada de mulher, uma voz cantada de mulher se faz ouvir límpada como o canto da codovia, por sobre o sussurro da multidão admirada, e ela canta uma nova felicidade, que é a glória de Maria. Feliz o seio que te trouxe e o peito que tu sugaste. Jesus se vira para a mulher que exaltou sua mãe por admirar-lhe o filho. Ele sorri porque lhe é agradável o louvor dado à sua mãe. Mas depois ele diz: mais felizes ainda aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Faze tu isto, ó mulher. Depois Jesus dá a sua bênção e se caminha para a campina, acompanhado pelos apóstolos que lhe perguntam: por que disseste isso, mestre? Porque em verdade eu vos digo que no céu não se mede com as medidas da terra. E a minha própria mãe será feliz não só por sua alma imaculada, mas por ter ouvido a palavra de Deus e a ter posto em prática, pela obediência dela. Aquela palavra que seja feita sem culpa a alma de Maria é um prodígio do Criador. A ele, pois, é que se deve louvor. Mas aquela palavra que se faça em mim segundo a tua palavra, esse sim é o sim, e é o prodígio de minha mãe, o fiat dela. Por isso, pois é grande o merecimento dela, tão grande que só por aquela sua capacidade de ouvir a Deus e obedecer-lhe, que lhe falou pela boca de Gabriel e pela sua vontade de pôr em prática a palavra de Deus, sem ficar a medir as dificuldades, colocar obstáculos, vivendo na vontade divina. E as dores que viriam logo, e no futuro que desta adesão dela agora haveria de provir, é que veio o Salvador do mundo. Vós, pois, vede que ela é minha mãe, é uma mãe feliz, só porque me gerou e amamentou, mas sim porque ouviu a palavra de Deus e a pôs em prática pela obediência. Mas agora vamos para casa. Minha mãe sabia que eu estaria fora por pouco tempo e poderia ficar preocupada, vendo que eu estava demorando. Estamos em uma região semi-pagã, mas em verdade é melhor do que as outras. Então vamos. Vamos dar uma volta por detrás dos muros para escaparmos da multidão que gostaria de me deter ainda. Vamos descer depressa por detrás destas moitas frondosas. E assim termina a visão linda, maravilhosa, Fiat.